Nós estamos ficando um país Muito baixo. Está crescendo o setor de serviço e está crescendo a importação de produtos que não pagam nenhum imposto nesse país. Ou seja, como é que a gente vai poder ficar vivendo assim? Eu quero uma relação extraordinária com os chineses, a melhor possível. Mas nós não podemos aceitar, sabe, que as pessoas fiquem vendendo para cá coisas sem pagar imposto de renda. Não é imposto de renda, né, cara? Nossa. É preciso que a gente tenha uma seriedade nisso. E aí vale para todo mundo. Primeiro que ele fala assim, a gente não pode mais ter produto que vem pra cá e não paga nenhum tipo de imposto. Que produto não paga nenhum tipo de imposto? Ele tá falando da Shine aí. Tá. Ele tá falando dessas importações que vêm pro Brasil. A Shine é um exemplo, mas de forma direta. É Shine ou Shein? Não faço ideia. Me falaram Shein uma Jennifer, vez, eu guardei assim. Eu ouço Shein. Plito, Shein, cadê o Plito? Cadê você? Vai, fala pra mim, Lobatito. É Shine. É Shine? É Shine. É Shein? Shein. Eita. Shein. Essa empresa chinesa aí que vende Pra mim é contrabando Shein. pelo correio. Tá. Depois ele fala de imposto de renda, né? Não, o produto não tem que pagar imposto de renda. Ah, mas o produtor tem que pagar imposto de renda. Tudo bem. Você traz o cara aqui, o problema do Brasil não é imposto de renda. Quem dera o problema do Brasil fosse imposto de renda. AliExpress, o dos mais AliExpress, tênis, as pessoas também compram. Você sabe que, na verdade, as pessoas jurídicas aqui no Brasil pagam um baixíssimo imposto de renda? Sim. Na verdade, você paga muito mais imposto de renda da pessoa física. Hoje, o teto do imposto de renda da pessoa física é 27,5%, né? Dependendo da empresa que você abre, você paga 12, 11. Dependendo da empresa, você paga 6. Não, né? peraí. Vamos lá. Isso não tem um cunho negativo. Não. É o que eu tô falando assim. O problema do Brasil não é imposto de renda. O problema do Brasil é imposto no produto e no serviço, além dos encargos indiretos, que na verdade são encargos trabalhistas. Um dos maiores pesos no custo do Brasil são os encargos trabalhistas, né? Então, não tem o menor sentido o que o cara falou. Não, ele tá lá para não pagar imposto de renda. Não, ele não tá fugindo de imposto de renda aqui. Muito pelo contrário, cara. Ele gostaria de pagar imposto de renda aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos o imposto de renda chega a 50%. Mas com uma diferença. Você abate 100% da tua despesa para ter tido aquela renda. Aqui você paga o do governo primeiro e você que se vire. Exatamente. No caso é o seguinte, você tem essas importações diretas que as pessoas estão fazendo e as pessoas estão consumindo. O pessoal vai lá no AliExpress, ela faz uma compra e em geral aquilo vem como uma remessa. Tipo, eu te mandei um produto teu, assim, sabe? Uma remessa normal. Sim. E aí isso escapa da tributação. E é um truque que as pessoas vêm fazendo para fazer essas compras online. E isso, para um país em que as pessoas estão sem grana, poder comprar um produto, um pequeno bem de consumo, um mimo, a um preço barato, deixa as pessoas muito felizes, certo? E as pessoas estão comprando. Mais do que isso, sabe quem compra muito isso? Eleitor do Lula. Óbvio. Mulher sem grana, urbana, mulher jovem, vive de comprar essas coisas. Olha esses comentários aqui no post do Fernando Haddad, no Exato. último post do Haddad. A galera está putaça. Aí não pode falar. Pistola. Pistola, muito pistola, olha aqui, ó. Teu presidente não é o pai dos pobres, tá taxando o pobre porque para de colocar taxa nas compras da Shein. Para de taxa a encomenda da Shein. Para de colocar taxa nas minhas compras da Shein. Cara, se tinha uma briga que esse governo não poderia comprar, é com mulher que compra 9 coisas da Shein por mês, assim. Mas, tipo... cara, você quer ver uma coisa? Vamos lá. Você é uma pessoa normal, você precisa de um fone de ouvido, como é que chama? Sem fio, AirPod é o nome? Um Sei lá. AirPod, Não precisa ser da Apple, mas eu quero um fone sem fio. Vai numa loja normal e tenta comprar. Vê o preço. Vai ver o preço. Agora, vai comprar um desses sites. Cara, você paga 80, 90, 100 reais. Você acha que uma pessoa hoje que ganha um salário mínimo, que o Lula deixou maravilhoso o salário mínimo, nossa, como as pessoas estão... Você acha que uma pessoa que paga um salário mínimo hoje consegue entrar numa loja da Apple, uma loja da Samsung e comprar um fone de ouvido caro desses? Não, cara, a pessoa recorre a esses sites. Você taxar isso, você vai estar acabando com a capacidade de consumo de um pobre que muitas vezes já tem a sua capacidade de consumo assim, quase que esgotada por conta das coisas que ele já tem que comprar aqui, que é arroz, feijão, transporte, né? Sei lá, qualquer coisa que ele precise. Você vai acabar com isso ainda, bicho. O melhor de tudo é que nessa história toda tem alguns tweets que não envelhecem tão bem quanto esse aqui da nossa querida Choquei. Olha só. Brasil, o ministro... Vamos lá. Isso aqui é antigo, o ministro tá? de Bolsonaro, Paulo Guedes, defendeu a taxação dos aplicativos de compra como a Shopee, AliExpress e Shein. O desgoverno não cansa de ferrar com o povo.
Tá aí, ó. Tá aí. Me manda esse tweet, cara. Não, isso atinge diretamente o eleitorado Lula feminino, urbano e duro. A única forma que essas moças que ficam fazendo L, o Lula, que ficam fazendo, tipo, eu sou da tropa da fulana no Big Brother, a única forma dessas pessoas consumirem, assim, a roupinha dela, o sapatinho dela, às vezes um secador, é comprando dessas empresas na gringa, direto da China, sem pagar imposto. O que acontece? Existe um lobby dos intermediários, que são empresas que querem ter, e essa é a parte engraçada, tá? O monopólio da importação da bugiganga. E esses caras falam, não, eu pago imposto no Brasil. Você não está contribuindo em nada para a reindustrialização no Brasil. Tá? É apenas um repassador. Ele pega, recebe aquele produto, ofere uma margem de lucro, paga um imposto. Às vezes, tem muitas dessas empresas que não pagam imposto, e verdade precisa ser dita, várias delas não pagam. Tá? Vende a bugiganga aqui, as pessoas não conseguem consumir, mas eles mantêm o controle sobre o nosso mercado. Tá? O que acontece? Falar de forma bem honesta, eu tô pouco me lixando para esses negócios, tipo Shein, etc., AliExpress, porque eles estão entregando para as pessoas produtos baratos que concorrem com outros produtos que também vêm da China. Na prática é isso. A população brasileira já não tem grana, já está com a renda dela depreciada. Vão encher o saco da bugiganga que ela tá comprando? A Shein, a AliExpress é só um substituto pro bom e velho camelô, que faz isso à luz do dia em todas as grandes cidades. Tô errado? Não. Então a Magazine Luiza, a Havan, todas essas empresas importadoras de bugiganga, elas fazem isso, elas querem ter esse monopólio, elas querem controlar o mercado aqui. Ora, se não há um plano sério para reindustrializar o Brasil, vai ficar agora regulando isso? Deixa a galera comprar bugiganga. A pergunta é por que até agora o governo Lula continua sabotando quem quer trabalhar e produzir aqui nesse país e fica só falando num discurso de reindustrialização. Eu nem acho que para bugiganga o Brasil vai conseguir se reindustrializar, tô sendo já bem fatalista. Mas qual é? Qual é o game aqui? Você tá preocupado com a renda das pessoas? Tá todo mundo muito pobre, Lula. Pobre demais. Tá? Você tá querendo comprar essa briga aí, tá? Em nome de empresa. Vamos falar aqui, Magazine Luiza, que fez campanha pro Lula. Campanha. É uma vendedora e importadora de bugiganga. Ah, mas ela paga o imposto. Ah, então agora tô tranquilo. Não, mas é isso. O Brasil é aquele país, Renan, onde o policial ou o guarda municipal, ele toma um café, ele compra um salgado no sujeito que montou a barraquinha dele na rua em frente ao bar, que paga aluguel, funcionário, carteira assinada, paga tudo, mas tem uma concorrência do sujeito na porta dele e o representante da polícia, da segurança pública, consome a do cara porque é mais barato. Então, nós temos uma lógica completamente invertida no Brasil. A tributação que existe sobre quem quer produzir da forma correta inviabiliza que a gente tenha produtos e serviços de todas as naturezas a preços competitivos para a população. Essa população mais pobre, que foi acostumada num nível de consumo irreal a partir de uma política de estímulo de consumo do PT, quando Lula assumiu em 2003, essa foi a fórmula da felicidade que eles implantaram, com o problema que isso não é sustentável a longo prazo. Essas pessoas se habituaram a consumir. E depois, com o advento das redes sociais, essas pessoas ficam vendo todo dia, o tempo todo, coisas que elas querem consumir e não podem. E aí, de repente, surge lá um anúncio no Instagram entre a foto de um bilionário surfando no Havaí e uma bilionária modelo tirando onda lá nas Maldivas, aparece uma propaganda da Shein, onde ela pode comprar o biquíni, onde ela pode comprar o artefato para casa, onde ela pode... É óbvio que ela vai comprar. Ela quer consumir. E ela tem que consumir dentro daquilo que a renda dela permite. O governo, do jeito que vai ainda entrar nesse tipo de discussão, vai ter uma taxa de aprovação descendente. E aí eu começo a acreditar que pode haver um movimento favorável ao impeachment. Porque se ele desagradar a classe média, já está desagradada. A classe baixa, que é o que sustenta ele, com Choquei dando pau assim,
com essa liberdade, aí você começa a ter uma insatisfação popular que o que ele tem feito, a atitude que ele tem tido como presidente da República, alimentando esse rancor, esse ódio, esse desejo de vingança, aí sim nós vamos ter um problema institucional sério que pode abalar a permanência desse governo no poder. Olha só, o governo tá muito ruim, né? Arthur, quer falar? Não. Assim, o governo tá muito ruim. Vamos falar uma real? Esse governo tá um lixo desde que começou. O governo Bolsonaro começou mal. Agora, o governo Lula começou muito mal. Eu sinto as saudades do começo do governo Temer, que começou tacando em reforma, tá? Meu Deus do céu, né? Mas assim, é um começo de governo horroroso, é um começo de governo deprimente. A palavra aqui é deprimente. Você vê esse começo e fala, nossa. E assim, ele tá desagradando a base, no mesmo dia que, após vazar lá ele falando que queria ferrar o Moro, detonam uma operação da PF para prender uma facção que é elogiosa ao PT contra, né, uma operação contra esses caras que tentava matar o grande desafeto do Lula, que é o Sérgio Moro. Vocês me desculpam, assim. Esse cara tá vivendo o inferno astral e esse cara não tem a menor ideia pra onde ir. O problema é que é o seguinte, ele não tem a menor ideia, o que vai acontecer? Você vai continuar muito rico, recebendo seus vinhos do Rubens Ometo, viajando com os irmãos Batista, andando com o Marcelo Debrecht, que é o que esse cara sabe fazer. Vai continuar rico pra caramba. Agora, o país pega 4 anos de buraco. E outra coisa, um processo de impeachment não vai ser igual foi com a Dilma, seria muito mais doloroso, com as Supremas Cortes, o sistema político inteiro tentando evitar, com a Rede Globo inteiro jogando contra. Seria traumático, seria divisivo, seria quase uma guerra civil hoje, um processo de impeachment, porque não seria um processo de impeachment apenas contra o Lula, mas sim contra essa coalizão que colocou esse idiota no poder. O lance foi colocado idiota no poder, ele não tem a menor ideia do que ele tá fazendo. Menor ideia. Mas a crise vai comer a gente pelo pé. A gente tá detonado. Eu tenho gente aqui nesse escritório que trabalha com a gente, o Plito. Tô aqui com o Lobato. Cadê o Lobato Lobatovic? Me olha aqui com uma cara. Todo mundo aqui tá ferrado. Todo mundo aqui tá ferrado. Você que tá me assistindo tá ferrado na tua casa. E aí, qual a alternativa do PT? Não sei. Eu sei que o ministro dos Direitos Humanos foi lutar contra o etarismo. Eu sei que o Haddad está sendo elogiado pelo Paulo Guedes, porque ele é um liberal enrustido. O MTST organizou uma manifestação para botar fogo num papelão, do papelão presidente do Campos Neto. Eles querem acabar com o novo ensino médio. Estão lá trabalhando para acabar com o novo ensino médio. Que mais? O cara do trabalho tentou uma maracutaia ali, assim, que não deu certo. O outro, o cara lá, o Márcio França, tentou baixar na canetada o preço da passagem de avião para fazer um populismo. Vocês me desculpam, é o pior início de um governo em muito tempo. E o Lula gagá, senil, burro pra caramba, falando besteira atrás de besteira, dando entrevista uma pior que a outra, com a Janja que deu uma sumida, inclusive. Deu uma sumida, é verdade. Né? Não ouço falar desse imbecil há dias. Sei que horror, cara. Que horror. E chama a atenção, Renan, a pouca qualidade da equipe que está fazendo parte do governo. Se você olhar o ministério, comparar o ministério de hoje do Lula com aquele ministério que começou Lula em 2003, assim, tem um abismo de qualidade e eu não estou falando de alinhamento ideológico com o direito, não, estou falando de qualidade de pessoas. Pessoas que sabem, que conhecem, podem ter uma visão equivocada ou acreditar em coisas... Mas não, essas pessoas são desqualificadas. A própria área econômica, no ministério que foi ali fracionado e deixou o Fernando Haddad, que não tem qualificação e competência para tirar o Brasil do buraco em que a gente se encontra, com o número recorde de endividamento das famílias, com o mercado bancário extremamente concentrado, que reagiu de imediato com a parceria da Caixa Econômica e do Banco do Brasil para não baixar os juros do crédito consignado. Esse é o poder dos bancos. É essa oligarquia tão conhecida de Rubens Ometo e Marcelo Odebrecht que estão ali operando com Joesley Batista e Wesley Batista no jatinho para lá e para cá, operando o que eles têm de interesse. Porque a única certeza que a gente tem desse governo é que esses caras vão ficar ainda mais ricos e que nós todos vamos ficar ainda mais pobres, porque não há perspectiva para nós de termos um ambiente produtivo, de prosperidade no país nos próximos 4 anos. E aí a gente estava falando agora
do enfraquecimento do governo com a possibilidade de impeachment, que seria extremamente traumático. Com um detalhe, nós não temos liderança na direita hoje. Quem capitanearia a direita para conseguir ocupar o espaço e dar um destino decente para o Brasil? Porque as pessoas estão, na sua maioria, ainda batendo palma para maluco dançar. As pessoas têm que ter consciência dos desafios que a gente tem diante de nós no Brasil. E elas não têm essa consciência. Nós somos uma minoria, nós estamos aqui às 4 da tarde, discutindo a sério os problemas brasileiros, buscando antever os desafios que temos adiante na nossa frente, mas a vasta maioria da população brasileira simplesmente está vivendo um dia de cada vez, postando ali no Twitter, repassando no Facebook, WhatsApp e tal, vivendo no mundo da lua. Então, esse é um recado para a gente reforçar a importância que você tem nesse processo. O seu papel nesse processo, porque você é o replicador. Arthur tem falado muito disso. O replicador do MBL, que é você, tem que ser a pessoa mais aguerrida desse processo de mudança do Brasil. Porque sem isso não há esperança de nada mudar. E nós vamos ver oportunidades atrás de oportunidades passando e a gente perdendo. Os anos vão passar, nós vamos envelhecer, o Brasil não vai mudar, a nossa vida vai piorar, nós vamos ter uma velhice horrorosa e você está aí 20 anos, 18 anos, 17 anos dando risada. Meu amigo, a vida passa num segundo e você não vai se dar conta. Então leve a sério o futuro do Brasil, porque o futuro do Brasil é o seu futuro. Se a gente não tiver energia, tesão, força de vontade, os idiotas vão continuar vencendo. E hoje a nossa vida é guiada por idiotas. Muito obrigado por ter assistido até o fim. Já se inscreve aqui no nosso canal, deixa aquele like, mas deixa eu fazer um pedido. Assista também esse podcast no formato de podcast. mbl.org.br/podcast. Aí você vai lá parar no Spotify, você vai na Apple, você vai no Deezer, onde você preferir. Eu adoro ouvir meus podcasts enquanto faço academia. E você? Faça a mesma coisa. É muito bom também ouvir. E vou falar, a produção tá, ó, chique.